Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu estou aqui sentada para conversar um pouquinho com vocês. Estou com todo o material aqui para limpar as janelas do meu quarto. Aqui agora começou a chover, está bem frio, né? Ontem deu um dia lindo e ensolarado, hoje já está chovendo, mas mesmo assim eu já limpei o resto da casa, a janela, eu vou limpar aqui do meu quarto. É bastante vidro, gente, para limpar, mas vou limpar, aproveitar que eu estou animada para limpar. Eu me chamo Dilma Rama, eu moro aqui em Florianópolis, sou voluntária da causa animal. Eu estava vendo, gente, agora eu que sou da causa, né, me surpreendi com a notícia muito triste no Facebook. Uma mulher, não vou falar o nome dela, mas ela foi presa em Canoas, que ela se intitulava protetora, né, tinha uma ONG, alguma coisa do tipo, né, e fazia arrecadação para ajudar os animais no tratamento dos resgatados, né, e foi provado que ela fazia campanhas para arrecadar e mandava eutanasiar os animais em massa. Ela e dois veterinários coniventes com ela foram presos. Por isso que eu não confio em nenhuma ONG, não confio, de nada. Nem sabe, tem que investigar, tem que haver leis pesadas para investigar essas ONGs, tanto de pessoas que cuidam de criança, porque, gente, eu já ouvi cada história macabra, aparece bem a cara dela, né, lá no... Quer dizer, os veterinários eram coniventes, eutanasiavam os animais, mas arrecadavam dinheiro para tratar os próprios animais que foram eutanasiados pelos veterinários. Isso é um absurdo, por isso que eu digo, não, eu sou uma protetora, uma voluntária independente, o que eu faço com meu dinheiro, não tenho puxar saco de nenhum político, nem de ninguém, nem ninguém não tem costa quente de ninguém, tudo, tanto é que eu abri um canal para poder ajudar os animais. E 2 vezes que eu recebi, 2 vezes que eu usei para eles. Né? Agora essas aí enchem a boca para falar, somos protetora, resgatamos 20 animais todo dia. O que adianta? Né? Não dá para confiar nessa gente, não dá para confiar. Gente, eu passei aqui para conversar com vocês sobre a história da tal da Amanda Maria, a mulher, menina, criança, eu não sei quantos anos ela tem, né? Porque uma hora é 35, uma hora é 37, uma hora é 40, e era 12, e era 11. 11 ela tinha, né? Quando essa família de Joinville, aqui em Santa Catarina, levou ela para casa. Ela disse que tinha 11 anos. Ele completou 12 lá nessa casa, né? Eu estava vendo, quanto mais essa história vem à tona, mais complicada fica e mais em dúvida a gente fica, né? Porque é assim, tá, essa menina já, essa mulher, né? Eu, às vezes eu chamo de menina. Essa mulher, ela já vinha cometendo crimes, falsidade ideológica, é, vários tipos de golpes, vamos dizer assim, golpes. Ela assistiu a Órfã, com certeza, né? No filme na Órfã. Ela já vinha cometendo isso desde 2017. Ela é uma cearense, né? Em 2017 ela já usou vários nomes. Ela já usou vários nomes e agora parece que descobriram que o nome dela realmente é Amanda Maria, né? Então, é agora, depois desse tempo todo que ela aplicou golpes, ela acho que ela nunca feriu ninguém, né? Só que ela parece, né? Parece que ela queria, assim, ser sustentada por alguém, morar na casa de alguém, ter tipo assim uma família, mas ela não é uma criança, ela é uma mulher adulta, ela pode se sustentar, ela pode trabalhar. E ela contava o quê para as pessoas? Que ela veio de maus tratos, que desde que ela tinha 4 anos de idade, o pai dela obrigava ela a trabalhar em prostíbulos, que ela tomava hormônio para ter aquela aparência de pessoa mais adulta, que ela não era adulta, ela era criança, e que ela tinha problema de autismo, né? Tudo isso ela falava para as pessoas para impressionar as pessoas. E com isso ela ficou 2017, 20 para 26 anos, olha, para uns quase 9 anos. 8 anos, por aí, 9 anos, ela se passou, né? Ela era bem mais jovem ainda e conseguiu enganar. Essas pessoas que abrigaram ela em Joinville, aqui em Santa Catarina, eu não vi nenhuma vez a entrevista, pelo menos eu não vi, né? Mas quem já passeia mais pela internet até pode ter visto. Eu não vi. Mas essas duas mulheres que tinham um instituto, uma ONG, não sei como se chama, né? Eu acho que é uma ONG, né? Eles ajudavam mulheres em situações de vulnerabilidade ou mulheres que estavam correndo risco, né, com seus companheiros, algum tipo
que as pessoas estavam vulneráveis, né? E essa menina sabia onde ela buscar. Ela ia buscar essas pessoas que caíram na lábia dela, né? Essas duas mulheres, Viviane e Renata, elas devem agora estar se perguntando como nós nos deixamos nos enganar. Eu vi entrevista das duas, né? A Viviane fala que ela gostava mais, a Amanda, a mulher lá, gostava mais da Renata, via grudada nos braços dela. Mas as pessoas tinham que fazer tudo o que ela queria, me parece assim, né? Falando ali, parece que ela era um pouco manipuladora, essa Amanda, né? Então ela diz que eles foram para um passeio, né, no final do ano, na época, né, foi em 2023, eu acho que essas duas moças conheceram essa mulher. E ela não queria ir, ela não tinha documento, ela não tinha documento nenhum, ou seja, né, era só para acreditar na palavra dela. Eu acho que essas mulheres, elas caíram na lábia dela porque elas não prestaram atenção direito nessa garota, nessa mulher. Por quê? Primeiro, ela não tinha aparência de menina, de criança, não tinha. Ela tinha aparência de adulta, né? Não dá para confundir aquela pessoa ali com uma criança de 11 anos, 12 anos, não dá. Elas, né, não perguntaram nada para ninguém, um erro muito grande. Não levaram no conselho tutelar para fazer as coisas direito, que talvez ficassem com medo de alguma coisa, né, da pessoa, a tal da Amanda ser encaminhada para outro lugar. Elas devem ter ficado com medo ou caíram na lábia dela e se compadeceram. Não sei, né? Elas devem ter feito também campanha para ajudar ela, né? Para ajudar, porque elas falaram que até uma casinha chegaram a alugar para botar ela lá. Isso tudo vai dinheiro. Isso tudo é alguém que doa, né? Assim, o erro dessas moças, não estou apontando para elas, não, que elas devem ser pessoas que fizeram com boas intenções, né? Mas o erro delas foi confiar nessa pessoa. Achar que ela era menina, ela diz que ela sabia, citava nome de político, de desembargador, de pessoas importantes, influentes, e dizia que o pai dela era influente. Dizia que quando, não, eu tenho medo que o meu pai venha aqui e faça alguma coisa comigo. O pai dela nem é vivo mais, né? O pai dela não é, mas parece que ela tem um irmão e também parece que ela foi adotada, que ela não é filha legítima, não era filha legítima desse homem. Ela conta essa história, que desde pequena o pai dela fazia ela trabalhar em prostíbulo desde 4 anos de idade. Olha só, gente, essa mulher tem uma mente muito fértil, né? E outra coisa ali que se fala bastante nessa reportagem sobre essa mulher, essa Amanda, quem parece que descobriu a falsidade dela, os golpes dela, foi um pastor, mas isso foi agora, em Joinville, onde ela estava, né? Onde ela estava morando, gente, chega a ser ridículo, essa pessoa aparecer com a mamadeira na boca, mamando na mamadeira, mesmo que ela tivesse 12 anos, criança de 12 anos não mama na mamadeira, né? Criança de 12 anos é uma adolescentezinha já, não é um bebê, né? Então, assim, essas moças, eu não sei por que elas caíram nessa lábia, por que elas não acionaram o conselho tutelar, por que eles não exigiram documento. Não, você tem que ter algum documento, mas não, porque eu faço, certo? Ela dizia, fugir de casa. Mas não dá para confiar em ninguém. Não dá para confiar em ninguém, porque veja bem, ela tinha cara de mulher e não de criança, mas elas não viram, né, e saíram todas para procurar buscar ajuda para essa pessoa, né? Com certeza ganharam ajuda, porque elas falam, né, que levaram algumas das pessoas para passear e ela foi junto, mas ela não queria ir, mas ela só queria ficar com essa mulher, com a Renata. E a Renata, ela diz que um dia chegou a levar ela para casa da Renata porque ela não queria ficar com a Viviane, que eu acho que a Viviane era desconfiada. E ela percebia, né? Porque pessoas assim, golpistas, elas percebem quando estão correndo o risco de ser descoberta, né? Serem descobertas. Tem uma fala dessas moças, né? Que uma dessas moças que fala que levou ela para casa da outra, deu comida para ela, deu pizza, ela comeu pizza e depois ela começou a fazer ânsia, né? Aí ela disse, o que é que aconteceu? Você tá se sentindo mal?
e levou ela para a rua, para o pátio, né? Isso eu não acredito, gente. Me desculpe, mas eu não acredito nessa história, tá? Aí a moça fala, né, que ela expeliu uma agulha, quando ela teve aquela ânsia, expeliu uma agulha, a agulha saltou, né? Eu não acredito que uma agulha saia direitinho assim, porque se ela tivesse uma agulha, só se ela colocou uma agulha dentro da boca, né? Só se ela fez isso. Porque falaram que, né, que nos exames, né, eles mostraram ela lá fazendo exame. Mas será, gente? Me falam vocês, porque eu não acredito. Eu tenho que perguntar isso para um médico, porque será que uma pessoa pode ter mais de 200 agulhas num corpo e nunca ter um processo inflamatório, nunca ficar, não morrer até? Porque uma pessoa com 200 agulhas espetadas, que na região pélvica tinha não sei mais de quanta lá, e alguém vive com 200 agulhas no corpo? Uma pessoa vive? Eu nunca vi isso, gente. Eu nunca vi isso. Isso parece ser conto da carochinha. Eu não acredito nessa história de agulha, tá? Não acredito. As pessoas, já vi colegas de plataforma falando que, né, aparece realmente lá numa cama lá do médico lá. E se essa moça pensa que viu uma agulha, ou viu mesmo uma agulha, ela pode ter colocado naquela hora essa agulha. Aí ela disse também, eu vi que ela disse que ela tinha um grampo, tipo de um grampo de madeira, assim, né? Ela fazia isso, né? Mas 200 agulhas, não, ela podia botar uma agulha quando ela queria impressionar alguém, porque ela era uma golpista, gente. Ela não era uma menina, ela era uma mulher de quase 40 anos, né? Ou é 40, ou é 37, ou é 35. Uma dessas três idades ela tem. Ela diz que tem 35, né? Mas vai acreditar nela. Ela já mentiu tanto, né? E essa história, como eu falei lá no começo, essa história, quanto mais as pessoas falam, mais esquisita fica. Mais esquisita fica. Porque ela passou por esses lugares, várias pessoas ajudaram ela. Não foi só a Viviane e a Renata e as pessoas de Joinville, que nem o nome a gente sabe, porque elas estranho, né? Elas não mostraram o rosto, ninguém quis mostrar o rosto. Essas duas da ONG mostraram o rosto, né? Elas falaram que fizeram isso porque queriam ajudar, porque ficaram penalizadas, até entendo, né? Mas, gente, o que mais tem é gente se fingindo de doente, é gente contando história, né? Aqui onde eu moro, um dia duas senhoras passaram aqui na rodovia, né? E vieram me pedir ajuda. Era dinheiro. Para que vocês duas querem dinheiro? Ah, porque a gente está com um sobrinho meu no hospital, e ele foi transferido daqui de Florianópolis lá para Itajaí. Eu disse, mas como? Aqui em Florianópolis tem hospital referência. O que aconteceu com seu sobrinho? Ah, era filho de uma delas. Ele foi atropelado. Aí mostra um acidente ali de carro, de trânsito, que não dava para ver quem era. Eu disse, tá, mas cadê o teu sobrinho aí? Não aparece ninguém. Arrecadando dinheiro de casa em casa para comprar fralda. Aí eu pensei comigo, essa história é uma história inventada, isso não é verdade, gente. Essas mulheres, elas ficaram com uma raiva de mim. Eu disse, olha, senhora, me desculpe, mas não tem nada que prove que o seu sobrinho está internado na situação que você está dizendo, você não tem nenhuma prova disso. E quem ia transferir o seu sobrinho aqui de Florianópolis para Itajaí, que é um lugar bem menor que Florianópolis, né, aqui em Santa Catarina, aqui perto. Dela assim, ai, mania que vocês têm que dizer que é mentira. Eu disse, então a senhora prova que é verdade, que eu ajudo. Não ajudei, não ajudei. Não, dinheiro, não ajudei. Porque aí não queria fralda, eles queriam dinheiro. Né? Então, não ajudei. E assim foi essa menina, levou um monte de adulto no bico, enrolou não sei quantas pessoas durante essa trajetória dela. Né? Ó, vê só, se ela tem 35 anos, então ela começou cedo, né? Começou cedo. Diz que quando o pai dela faleceu, o irmão não quis mais ela dentro de casa. E ela contava essas barbaridades, né? Para ela ali, ela pintava o pai dela como um verdadeiro monstro, que obrigava ela a trabalhar na noite, que dava hormônio para ela parecer mais velha. E tem a história também do Monjaro, né? Que ela diz que ela queria Monjaro. Mas, sim, desde quando criança toma isso aí? E esse medicamento tem que ser prescrito por um endocrinologista. Quando a pessoa leva uma pessoa no médico, tem que ter o documento dela para fazer a ficha. E ela nunca fez ficha em nenhum lugar nesses anos todos. Todas essas pessoas que ajudaram ela nunca foram procurar na cidade dela, no Ceará, onde ela nasceu, onde é que estava o registro dela, para saber, as pessoas, ninguém. Tem uma dessas moças aí, da Viviane e da Renata, aí, não sei qual das duas, que conhecia a delegada,
uma tal de delegada aí, Mônica, parece que essa mulher desconfiou, né? E essas duas não desconfiaram, fizeram tudo errado, ajudaram, mas não procuraram saber quem ela era, quem era a Amanda. Quem era a Amanda, se a Amanda era uma menina, se a Amanda era uma adulta, sendo que a cara dela já dizia que ela era adulta, né? Aí eu me pergunto, por que que todas essas pessoas que ajudaram essa pessoa nunca procuraram saber a origem dela, com quem ela vivia, como é que ela era, o que aconteceu com ela, simplesmente começaram a ajudar, porque gente, a gente tem que ser bom, mas a gente não pode ser bobo. Tem muitas pessoas precisando de ajuda, mas também tem muitas pessoas que mentem. Aqui na internet tem um exemplo, todo mundo está morrendo. É um monte de gente pedindo ajuda para isso, ajuda para aquilo. Gente, a gente tem que verificar bem para não cair na mão de um golpista. Essa mulher, ela era uma mulher adulta, é uma golpista. Agora ela está presa, né? Mas eu acredito até que ela já tinha sido detida, eu acho, mas foi solta. Foi solta. Então ela continuou, né? Dizem que ela procurava igreja, institutos, ONGs, né? Essa pastoral que tem aí, essas coisas de religião, né? E aí as pessoas, né, olhavam para ela, oh, tadinha, tem 12 aninhos, uma criança, vou ajudar. E ela queria morar com alguém, nas costas de alguém, ser mantida por alguém, não trabalhar, não estudar, não fazer nada da vida. Agora tem uma coisa, né, gente? Essa mulher tem problema mental. Eu acho que não é só safadeza, não. Ela deve ter problema mental. Porque uma pessoa que diz que tem 200 agulhas no corpo não pode ser normal. Uma pessoa que cospe uma agulha também não é normal. Né? Então, assim, ela teria que ser tratada. Porque tem uma dessas pessoas, dessas duas moças, que diz que um dia elas, contrariaram ela em alguma coisa dessa viagem, diz que ela encheu a porta de chute, que elas ficaram assustadas. Como uma menina de 12 anos pode ter essa atitude, chutar a porta desse jeito, quase quebrar a porta? Ou seja, ela não tinha 12 anos, ela tinha quase 40 ou 40, né, gente? Olha só, o povo quer ser bom, mas acaba virando bobo na mão dessas pessoas, né? Isso é bandidagem mesmo, né, gente? É bandidagem. Espero que essa mulher pague pelas coisas que ela fez, pela que ela tem enganado. A diferença dela do filme da Órfã, mas com certeza ela assistiu o filme A Órfã, porque no filme A Órfã, não sei se vocês lembram, né, quem assistiu, ela tira a vida do pai adotivo e tenta tirar a vida da mãe também, né? Então ela era assassina, além de tudo ela era uma mulher assassina. E ela tinha 30 e poucos anos também. Ela deve ter estudado muito, diz que ela pesquisava muita coisa sobre autismo, outra coisa que ela dizia, que ela já falava que ela tinha esse transtorno da TEA, né, do autismo, e ela forçava bastante a voz, segundo a moça, para fazer voz fininha, vozinha de criança, mas é fácil fazer vozinha de criança, qualquer um sabe fazer, né? Então ela queria o quê? Queria mamadeira, queria roupa cor-de-rosa com a golinha partida ao meio, queria lacinho no cabelo, queria ter alguém para sustentar ela, sendo que ela já tinha uma mulher adulta e não queria trabalhar, queria viver de golpes. E assim os trouxas caíram nos golpes, né, gente? Eu sei que até por trás dessas pessoas todas que passaram pela vida dessa Amanda, com certeza tentaram ajudar. Mas será que nunca notaram? Nunca notaram que ela era uma mulher, que ela tinha coisas de mulher, né? Ela tinha ciclos, né? Como que ela era uma criança, né, gente? Uma menina de 12 anos. Gente, será que eles nunca olharam direito para essa menina? A hora que eles botavam o lacinho rosa na cabeça dela, blusinha de golinha partida, assim, tudo frufru, e que ela não era, o jeito dela, as conversas dela, quem é uma criança que vai se preocupar em decorar nome de político, de desembargador, disso, daquilo? Ninguém. E ela também se vitimizava, né, com autismo, diz que ela tinha um problema no braço, não sei o quê, né? Tantas coisas ali que falaram nas reportagens, nas fontes, que é inacreditável que ninguém nunca acordou antes desses anos todos que essa mulher era uma golpista safada, né, uma criminosa, e estava abusando da boa vontade das pessoas. Não sei se todos ali foi de boa vontade, alguns, sei lá, né, gente? Eu já acho que tá tudo errado ali nessa história. Como eu disse,
Eles não fizeram nada para descobrir quem ela era. Eles não buscaram o documento, eles não levaram no conselho tutelar, e não levaram no médico para fazer exames nela para ver se ela era menina ou se ela era uma mulher. Nada. Simplesmente botaram para dentro de casa e começaram a sustentar. A sustentar, a passar a mão na cabeça. E ela gostou, né? Porque não gosta. Porque não gosta de ter tudo de mão beijada, hein, gente? Isso é a minha opinião que eu estou dando, tá, gente? Porque muita gente já fez vídeo dessa pessoa. Eu já vi, né? Eu já vi. Mas é a primeira vez que eu estou fazendo. Não tinha feito nada disso, não. Então é isso aí, gente. Um grande beijo para vocês. Vão lá assistir o canal da protetora, que eu quero ajudar mais os animais, né, gente? Eu só recebi 2 vezes. Vão lá, né? Vão lá, dê o like, deixe os seus comentários. Comentários é bem importante, né? Porque eu não quero fechar o canal, né? Mas se eu continuar assim, eu não tenho outra opção, né? Não sei, né? Mas assim, vamos em frente ainda. Um grande beijo para vocês, fiquem todos bem e até o próximo vídeo.